Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Bom, nesse vídeo a gente vai tirar uma dúvida, né? Um assunto que confunde bastante gente. Como vocês viram aí no nome do vídeo, né? A gente vai falar sobre taxa de compressão e o teste de compressão de cilindro, tá? E por que eu falo que é um assunto que confunde muita gente? O pessoal vê a gente fazendo aquele teste de compressão de cilindro com manômetro e eles me mandam os seguintes questionamentos. Eu vejo pelos e-mails que a gente recebe aqui. O pessoal pergunta: ô Douglas, é o seguinte, ó, eu vou medir a taxa de compressão do meu motor, quantos PSI tem que dar no manômetro? Ou então, ó, eu medi a taxa de compressão do meu motor e deu 100 PSI, tá normal? Então o que acontece? As pessoas elas se referem ao teste de compressão de cilindro, elas se referem como se fosse taxa de compressão, tá? E na verdade são coisas distintas. E nesse vídeo aqui a gente vai procurar esclarecer isso para vocês aí e vocês acompanham a gente aí. Bom, então vamos lá. Para auxiliar a gente aqui na explicação, eu montei esse protótipo aqui com algumas sucatas que eu tinha. Então vamos lá. A parte de baixo aqui é uma motosserra, né? Aqueles importadinho. O cilindro que eu cortei aqui, quem assistiu no nosso canal aí, tem os vídeos da roçadeira Matsuyama. Então eu peguei aquele cilindro que estava aqui e pedi para cortar ele no meio e fiz uma adequação aqui. Antes que alguém pergunte, o cilindro da roçadeira dá no motosserra? Não, não dá certo. Tanto é que a fixação aqui está feita por um parafuso só, porque a furação não bate. E eu também precisei colocar uns calços aqui, ó, para mim poder erguer para o pistão, ó, poder girar livre. Se eu não coloco esse calço, ele ia bater e o virabrequim não ia girar. Beleza? Inclusive aqui, ó, para quem viu o vídeo lá, viu que a nossa roçadeira, ela derreteu o pistão de um lado aqui, ó. Então do lado de cá tá até faltando a saia. Aqui do lado de cá tá normal a saia e do lado de cá tá faltando. Porém, para nossa explicação aqui, vai funcionar perfeito e vai ficar melhor para a gente entender. Então, quando a gente fala, vamos começar pela taxa de compressão. O que é taxa de compressão? A taxa de compressão ela está relacionada diretamente à capacidade volumétrica do cilindro, beleza? E falando de capacidade volumétrica do cilindro, a gente tem, isso vai ser em qualquer motor, a gente tem duas situações. Primeira situação, quando o pistão está no PMI, ou seja, o ponto máximo inferior, que é quando ele está aqui na parte de baixo. E a segunda situação é quando ele está no PMS, ponto máximo superior. Então vamos lá. Quando ele está aqui no PMI, eu tenho todo esse volume aqui, ó, livre dentro do cilindro. Tá? Então esse volume aqui a gente chama ele de volume de admissão. E quando o pistão ele comprime a mistura, ele vai lá em cima, aquele volume ele é reduzido. Então, ó, olha o espaço que eu tenho aqui agora. Só mesmo o espaço aqui da vela de ignição e um espacinho aqui, ó. Esse espaço aqui a gente chama ele de volume da câmara de combustão, tá? E a taxa de compressão nada mais é que a relação que existe entre essas duas situações. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos supor que esse motor aqui ele fosse de 250 centímetros cúbicos, tá? Vamos supor que o volume com o pistão aqui na parte inferior, volume de motor, usa-se o centímetro cúbico, tá? Também conhecido como cilindrada. Então, supondo que esse volume aqui fosse de 250 centímetros cúbicos e se, a hora que eu subo o pistão aqui, ó, esse volume ele se reduz de 250 centímetros cúbicos para 25 centímetros cúbicos, então eu tenho uma relação entre esses dois valores. O que vai acontecer? 250 dividido por 25 dá 10. Então eu posso dizer que a taxa de compressão desse motor ela é de 10 para 1. Então é isso. A taxa de compressão é essa relação que existe entre essas duas situações
do cilindro, beleza? E para que serve? O que é taxa de compressão? Para que servem esses valores? Vocês já devem ter escutado a expressão, né, falando sobre taxa de compressão, meu motor é gasolina, a taxa de compressão dele é 8:1. Meu motor é a álcool, a taxa de compressão dele é 13:1. O que significa isso? A taxa de compressão ela está relacionada ao tipo de combustível que esse motor vai queimar. E por quê? Cada combustível tem uma característica. Gasolina é um combustível, etanol é outro combustível e o diesel, por sua vez, é um outro combustível totalmente diferente. Então, devido a cada combustível ter uma característica diferente, o que o pessoal da engenharia mecânica percebeu? Que com taxas de compressão diferentes, cada combustível respondia de uma maneira, beleza? Então, assim, vamos começar pela gasolina. A gasolina, geralmente os motores da gasolina, a taxa de compressão é mais baixa. Tá? Na linha automotiva aí, ó, varia de 8:1 até 10:1. Linha de motor de polpa é menos ainda, 6:1, 6,5:1, 7:1. Isso aí vai depender do projeto. A gasolina ela é um combustível que o poder de queima dela é muito rápido, ela é um combustível que queima muito rápido e também ela é sensível a taxas de compressão alta, beleza? Devido à sua composição, tal, não sei se é o lance da octanagem, alguma coisa assim, acontece se eu colocar gasolina num motor muito taxado, um motor com uma taxa de compressão alta, o que vai acontecer? Toda vez que eu tenho a compressão do combustível, do ar mais a gasolina, o ar mais o combustível, o que acontece? Eu tenho um aquecimento na câmara aqui no cilindro. Então, a gasolina no motor muito taxado, o que vai acontecer? A hora que o pistão estiver subindo, devido a esse calor gerado dentro do cilindro, devido à alta taxa, ela vai queimar de forma espontânea, antes que a gente tenha interferência do sistema de ignição, da vela de ignição. E o que vai acontecer? E além dela queimar de forma espontânea, essa queima vai ser na hora que não deve, né? no momento fora de sincronismo. Todo mundo sabe que para o motor funcionar, existe um sincronismo. Ignição, compressão. Então a faísca também tem um ponto de ignição que é dado no momento certo. Então se esse pistão estiver subindo e esse combustível já explodir, o que vai acontecer? Na verdade ele vai frear o motor. Tá? Então isso é prejudicial. Isso causa danos ao motor, seja a parte de biela, a parte do pistão. Então por isso que a taxa de compressão da gasolina ela é menor. Motores a etanol, a taxa já é mais alta, ela varia de 12:1 até 15:1. E por quê? Eles chegaram à conclusão de que o etanol, além de eu precisar de mais combustível, só por curiosidade, para quem não conhece, se você pegar um carburador de um carro a gasolina e um carburador de um carro a álcool, mesma motorização, vocês vão ver que a giclagem, né, do carro a etanol ela é maior. Por quê? Porque tem que entrar mais combustível. Então, além de precisar de mais combustível, eles notaram que esse combustível ele tem que ser mais comprimido, ou seja, tem que ter uma taxa de compressão maior para poder ter um rendimento satisfatório. E a gente vê isso aí, teve essa questão dos caminhoneiros aí e faltou combustível. E muita gente, na falta de gasolina, começou a colocar etanol nos veículos movidos a gasolina. O que acontece? O carro fica falhando, o carro fica sem força, justamente porque o motor foi projetado para queimar a gasolina, colocou um combustível que precisa de uma taxa maior, então o motor não dá rendimento. Então por isso que a taxa do etanol ela é mais alta, porque precisa ser comprimido essa mistura, com maior pressão para poder ter um rendimento melhor. E só para vocês terem uma ideia, vamos falar um pouquinho de pontos de ignição também. A curva de avanço do ponto de ignição dos motores a gasolina
começa em torno de 5 a 7 graus, tá? Só para vocês entenderem na prática o que é isso. O ponto de ignição ele é sempre um pouco adiantado, antes do pistão chegar totalmente lá no PMS. Por quê? Até esse combustível, a partir do momento da faísca, ele leva um tempo para queimar e essa explosão se espalhar dentro do cilindro. Então a faísca ela tem que se dar um pouco antes para a gente poder ter aquele ápice, né, da explosão no momento correto, no momento exato, para a gente conseguir obter o máximo de força para o motor funcionar. Então, só para vocês terem uma ideia, no motor a gasolina começa em torno de 5 a 7 graus. No motor a etanol é em torno de 15 graus, ou seja, a faísca ela tem que ser dada bem antecipadamente, porque a queima do combustível do etanol ela é mais devagar do que a da gasolina, entendeu? Então, só um exemplo prático aqui. Vamos supor que, subindo o pistão aqui, vamos supor que do etanol acontecesse aqui, ó, nesse ponto, beleza? O da gasolina já poderia ocorrer mais lá em cima, entendeu? Por quê? Porque o poder de queima da gasolina é mais rápido e o do etanol é mais devagar. Então eu preciso antecipar a faísca para poder dar tempo de iniciar essa queima e eu chegar até no ápice da explosão do motor funcionar. Então tem muito aí da característica de cada combustível. E agora vamos falar um pouco do diesel. O diesel, a taxa de compressão é mais alta ainda, ela vai de 15 para 1 até 25 para 1. O motor diesel ele funciona um pouco diferente, né, dos motores a gasolina e a etanol. Então, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, é o seguinte: no motor a gasolina e álcool, como é que funciona? A gente tem a válvula, aqui a gente está com o motorzinho 2 tempos, tá? Mas vamos falar aí do motor 4 tempos que o pessoal está mais acostumado. Então, o pistão vai descer, vai se abrir uma válvula e através dessa válvula entra a mistura ar-combustível, beleza? Depois essa válvula se fecha, o pistão sobe, comprime essa mistura, a faísca na vela de ignição faz essa mistura explodir e o pistão é jogado para baixo. Depois, na hora que ele for subir novamente, ele vai expulsar os gases através da válvula de escapamento. No motor diesel, o processo é o mesmo. Porém, o que acontece? Qual que é a diferença? A gente não tem vela de ignição, tá? Então, o pistão ele vai descer, a válvula de admissão vai se abrir e por ali vai entrar só ar, somente ar, não entra combustível. Depois, a hora que o pistão sobe, ele comprime esse ar. Devido à taxa ser muito alta, esse ar ele aquece, se eu não me engano, em torno de 700 a 800 graus, uma coisa assim que eu vi ali na internet. E a hora que o pistão está quase lá em cima, aí sim o bico injetor ejeta o óleo diesel. Assim que o diesel entra nessa câmara que está aquecida, ele queima de forma espontânea, através em contato com o ar quente, ele queima e joga o pistão para baixo. Então a gente não tem sistema de ignição, não tem uma vela de ignição. E por isso, devido a essas altas taxas de compressão, para o motor diesel poder funcionar, né, ter um rendimento satisfatório, as peças do motor diesel são mais robustas, é um motor mais pesado. Você pegar um pistão diesel, pegar uma biela diesel, você vai ver que tem muito mais material, são peças pesadas para poder trabalhar nesse regime, né, de alta compressão, para ele poder funcionar. Beleza? Então é isso, galera. A taxa de compressão está relacionada a isso aí, entendeu? É um valor que existe, né, entre o pistão tá na parte inferior, o pistão lá na parte superior. A relação entre esses dois volumes da câmara do cilindro é que determina aí a taxa de compressão. Como vocês viram, esses valores variam, mesmo se tratando do mesmo combustível, que nem o da gasolina, de 8 para 1 até 10 para 1. O etanol de 12 para 1 até 15 para 1. O diesel de 15 para 1 até 25 para 1. Isso aí vai depender do projeto de cada motor, beleza? E os carros flex, como é que funciona? Se queima etanol e queima gasolina. No carro flex, a taxa de compressão ela é uma taxa intermediária, beleza? Ela vai estar em torno aí de 10,5 para 1, 11 para 1.
Então ele é um meio termo entre a taxa de compressão do motor a gasolina e um meio termo taxa de compressão do motor a etanol. E aí tem todo o gerenciamento eletrônico, né? Então aí já vai entrar a parte da injeção eletrônica que consegue fazer essa compensação, beleza? Então, ora pode adiantar mais o ponto, atrasar mais o ponto, aumentar o tempo de injeção para entrar mais combustível, menos combustível. E aí, dependendo da proporção, o motor funciona de forma satisfatória. Tranquilo? E ainda, falando de taxa de compressão, vocês vão ouvir falar alguma coisa a respeito de taxa de compressão estática e taxa de compressão dinâmica. Tá? E o que é isso? A taxa de compressão estática é isso que a gente falou até agora. Tá? É esse valor que não varia. Né? Então, eu tenho os dois volumes. O volume de admissão e o volume da câmara de combustão. Então, independente de qualquer coisa, isso é físico, né? Não muda, esse valor não muda, ele é estático. Porém, com o motor em funcionamento, a gente tem vários regimes de trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, na marcha lenta eu vou ter uma quantidade de ar combustível entrando aqui dentro do cilindro. Com o motor em plena carga, eu já vou ter uma outra quantidade, provavelmente mais ar, mais combustível. E aí o que acontece? O espaço não muda, porém a quantidade de massa que eu coloquei aqui dentro, né, entre o ar com o combustível, alterou, aumentou. Então, o que acontece? Se eu tenho um volume maior, a pressão ela aumenta aqui dentro. Então o que é a taxa de compressão dinâmica? A taxa de compressão dinâmica vai ser esse valor da taxa estática mais essa variação de combustível que eu tenho aqui dentro. Quanto mais ar combustível tiver, maior vai ser essa taxa de compressão. Quanto menos ar combustível, menor essa taxa de compressão. Sempre variando aí, né? Tá? Do valor de taxa estática para mais. Beleza? Isso é o que perturba e tira o sono muito da galera dos turbinados, dos carros turbo. Por quê? Esse valor de taxa dinâmica, ele tem um limite. Por quê? Passou desse limite, acontece o que a gente vê muito aí, às vezes em prova de arrancada. Cavaco de pistão e biela voando para tudo quanto é lado. O motor explode literalmente. Entendeu? Por quê? É tanto ar combustível. Vou lá aumentando a pressão do turbo, aumentando a pressão do turbo, aumentando a pressão do turbo. O que acontece? É tanto ar combustível que a explosão é tão forte que as peças físicas, né? Por isso que o pessoal forja, trata o material para ficar um material mais forte, mais duro, para aguentar mais pressão. Se não for feito isso, o motor explode e voa pedaço para tudo quanto é lado. Beleza, galera? Então, falando de taxa de compressão, era isso aí que a gente queria passar para vocês. Espero que tenha sido de uma forma assim clara, que vocês tenham entendido. E para tirar essa dúvida, né, de que taxa de compressão não tem nada a ver com aquele teste de compressão de cilindro. Agora sim, vamos falar do teste de compressão de cilindro, que é aquele teste que a gente faz com o nosso amigo aqui, o manômetro, beleza? Geralmente a gente retira a vela de ignição, coloca o manômetro, gira o motor, tá? E a gente obtém um valor, uma pressão aqui em PSI, e através desse valor a gente consegue identificar se o motor está saudável, né? Por quê? O pistão, quando ele sobe, está na fase de compressão. Então, as válvulas no motor 4 tempos vai estar lá fechada. Se for um motor 2 tempos, aqui ó, também a própria saia do pistão vai fechar, então não tem para onde sair essa compressão que está sendo feita do combustível. Então, através desse valor, tá? E como a gente obtém esse valor? Os manuais de serviço. E o que eu costumo fazer? Motores, todo motor que entra para mim mexer, eu pego e anoto. Seja motor novo, seja motor velho, seja motor meia-vida, eu vou anotando e monto o meu histórico. E aí eu comparo, para saber se está ok ou se não está. E o que o teste de compressão de cilindro mostra pra gente? Mostra se existe algum possível vazamento. Por quê? Vamos supor que esse motor aqui, ele tenha que dar 150 PSI, que é o que costuma dar esses motorzinhos de motosserra. E eu medi, e está me dando lá 130, 120 PSI, é sinal de que
essa compressão está vazando por algum lugar. Geralmente, motor 2 tempos acontece de riscar pistão, riscar o cilindro, travar anel devido à carbonização, e aí essa compressão ela passa para a parte de baixo. Então dá oscilação no teste de compressão de cilindro. Motor 4 tempos já pode ser outras coisas, que nem pode ser isso também, pode ser um desgaste de cilindro, pistão e anel, mas também pode ser uma má vedação da válvula de admissão ali ou válvula de escapamento. Se a válvula não estiver assentando direitinho, fechando, o que vai acontecer? Ela vai ficar aberta e a hora que o pistão sobe, essa compressão ela é jogada para fora, tá? Motor 4 tempos também que tem junta de cabeçote, também pode acontecer, uma junta queimada pode fazer com que essa compressão vaze, né? Se for um motor com 2 cilindros, igual o motor de polpa, pode passar a compressão do motor para o outro e tal. Então, o teste de compressão de cilindro a gente faz justamente para saber como é que está a saúde do motor. Também está relacionado à taxa de compressão, por quê? Um motor com uma taxa de compressão mais alta, vamos supor, pegar um motor a etanol, o teste de compressão de cilindro dele vai ser maior também, a pressão que vai dar aqui é maior do que os motores a gasolina. Porque se eu tenho um espaço menor aqui reduzido, ou seja, o pistão ele vai subir mais, ele vai reduzir, o espaço aqui é mais reduzido, então a pressão exercida ali vai ser maior. Então isso também se reflete aqui no teste de compressão de cilindro. Beleza? Bom galera, então é isso. A ideia desse vídeo aqui foi falar então a respeito desses dois assuntos, né? Taxa de compressão e a compressão de cilindro. São coisas que estão ligadas, porém são coisas diferentes, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente, compartilhe com seus amigos e até a próxima.